E aí, meu povo, cheguei aqui pra minha live da doutora Juliana. Sendo que eu vou tentar aqui colocar ela. Aqui, aqui. Foi! Deu certo! Boa noite, bonita! Boa noite, estou aqui deitada. Tô vendo, já tá até aqui, ó, toda, pra não ficar nem dobrada, nem da torcicolo, Uhum, disciplinada. tô mesmo. Ó, obrigado por você ter aceitado o convite, tá? De vir Tá aqui pra gente certo. tirar as dúvidas de todo mundo. E o meu compromisso hoje é diferente de todas as outras lives que eu já fiz, viu? Hum, Por quê? Porque a gente abre caixinha de pergunta, traz aquele monte de pergunta e vamos responder durante a live. E hum. hoje eu quero fazer algo totalmente diferente. Eu quero fazer o que nós chamamos de storytelling. Eu quero que você vá contando a sua história quando você começa a fazer as reparadoras, visita o médico, qual cirurgia cobre, qual não cobre, quais os mitos, né? De que processo não dá certo, o médico fala, não, não vai dar certo, não faz isso não. Depois você vai ter que pagar essa cirurgia pro plano, tá? Enfim, eu quero saber o que você passou. E aí a gente vai falando da sua história. E aí depois, quem tiver pergunta aqui na live for perguntando, a gente vai respondendo. O que que você acha? Tudo certo. Então é isso, bora. História da vida real. Simbora. Bora lá. Então, eu vou me apresentar pro povo, já que acabou que você entrou pelo seu perfil, né? Então, se você puder deixar a live salva, eu te agradeço muito. Uhum. Que não deu, né? Você não estava conseguindo entrar pelo meu. Eu vou me apresentar e depois vai tu. Invertemos aqui a situação, né? Então, simbora. Mila, você já conhece um pouquinho minha história, também porque eu sou sua advogada, né? Uhum. Mas eu sou a Juliana Rodrigues e antes de ser advogada, eu sou mãe, né? Do Arthur Miguel e da Ana Beatriz, que são as minhas fontes de inspiração todos os dias para fazer o melhor aqui no meu trabalho, para que meus filhos e os meus clientes e toda a minha equipe, o escritório, tenham orgulho de trabalhar aqui. Meus filhos têm orgulho da mãe, né? Eu sou advogada especialista em direito à saúde. Eu atuo em todo o Brasil. Então, eu defendo todo mundo que tem problema de não conseguir tratar de saúde. Então, contra o SUS, contra o plano de saúde, mas eu tenho um público do meu coração, do meu carinho, né? Que são os pacientes pós-bariátricos. E autistas, né? Que são os maiores públicos que eu tenho hoje no escritório. E o paciente pós-bariátrico ganhou meu coração quando eu percebi que vocês sofrem quando vocês são obesos e vocês sofrem depois de serem obesos. Por quê? Preconceito das pessoas. Primeiro, porque as pessoas não sabem que obesidade é uma doença. A grande maioria não sabe. E segundo, porque acha que a pessoa é assim que ela quer, que ela é responsável por ser assim. Não entende que às vezes uma dieta que não funciona, que funciona para mim, que não tem obesidade, não funciona para uma pessoa que tem. E a vida é muito mais diferente, né? É um preconceito mesmo, um preconceito de todos os lados. E eu abracei a causa, defendo com unhas e dentes mesmo. Minhas borboletinhas, todas têm o direito de reparar, tirar suas sobras de pele. Aonde o médico disser que existe sobra de pele e é necessário reparar, e não é só o abdômen avental. E estamos aqui para tirar todas as dúvidas mesmo, viu? E é isso. Agora sim, bora com você. Fala um pouquinho de você. Eu sei que seus seguidores estão aqui te conhecem, mas os meus que estão aqui não te conhecem. E a gente começa a falar sobre esse sonho e essa necessidade de fazer as reparadoras. Agora é contigo. Boa noite, meu povo. Para quem não me conhece, né, eu me chamo Camila, tenho 41 anos e fiz bariátrica vai fazer 3 anos. Agora em abril, estou completando 3 anos. E recentemente fiz a minha abdominoplastia, né? Estou com 6 dias hoje. Por isso estou aqui deitadinha na minha cama, porque não tem posição certa para ficar. Então eu vou ficar do jeito que eu consigo mesmo. E aí, nesse momento, né, com 3 anos, eu fui atrás das minhas plásticas e vi que aquela história que o plano não autoriza, só autoriza a reparadora do abdômen. E aí, como eu falei com a Juliana, como eu já autorizava direto a abdominoplastia, eu fui para fazer logo e a gente dá continuidade no nosso processo para as demais, né? E aí, a escolha do médico veio, assim, por indicação de uma pessoa e também por me sentir confortável com esse médico. Ele me tirou todas as dúvidas.
E eu gostei do atendimento dele e acabei ficando com ele mesmo, né? Que é o doutor Igor Luna. E aí é isso. E agora tá com aqueles sintominhas tranquilos, tirou o dreno ontem. Agora tá Então, tudo mais tranquilo, né? Tirando a dor nas costas, minha gente, porque eu vou dizer, da cirurgia eu digo nada. Cirurgia eu não sinto uma dor na unha. Mas das costas, aí dói, é por é, causa da posição, né? Mila, você não precisou de lipo, né? Porque não. você é a musa fitness, né? Então, assim, Mas aí, não precisou. aquele caso, se precisasse, o plano não cobriria, né, Ju? Assim, É isso. eliminar também. É isso que eu ia falar para você. Por quê? Quando a maioria das nossas pacientes bariátricas procuram, né, o escritório, a grande maioria precisa fazer uma lipo, porque assim, nem todo mundo, né, é tão determinado assim na academia como você, né? E aí é toda a família, você, seu esposo, sua filha, gente, eu acho linda. A união de vocês é algo assim maravilhoso, é muito lindo. O apoio que seu esposo te dá, ó, manda um beijo para eles, para quando eu for de uma pessoa, eu quero dar um abraço, porque Vem pra não gente é pra gente comer aquela tapioca, a boca chega e encheu d'água, ao final do expediente com fome. Ô, diacho. Mas o que que acontece? A maioria chegam com uma gordurinha abdominal ainda, que é aquela mais difícil de perder, né? Que se você realmente não tiver uma disciplina muito grande, um acompanhamento nutricional e realmente piolho de academia, ela fica ali. Em muitos casos, tem gente que vira piolhão de academia mesmo e ela fica ali. Assim como o lipedema, que a gente vai dar uma palhinha sobre ele também, que ele não sai, mesmo com a academia. E quando você procura o médico do plano, tem que pagar por fora, né? Porque ele vai falar: olha, o plano cobre os honorários da internação, meus honorários da internação e os materiais. Mas a lipoaspiração, não, você vai ter que pagar por fora, né? E às vezes é onde as meninas desanimam, deixam pra lá, porque a gente tá falando de valores que variam. Esse Brasilzão todo nosso, a gente sabe que variam de R$ 7.000 a R$ 20.000. Depende do que o médico vai lipoaspirar. Se ele vai lipoaspirar abdômen completo, flancos, que é aqui nas costas, pubis, né? Porque quando a pepeca tá gordinha, que faz abdominoplastia e não estica ela, vai ficar uma protuberância lá embaixo, né? Então, é uma das negativas que a gente sabe que tem, porém, prescrita pelo médico dizendo que vai tirar essa gordura e enxertar, por exemplo, no bumbum, que foi com Deus, como acontece em alguns casos, ela é considerada reparadora, porque ela vai reparar outra área do corpo, certo? Então, aí tem alguma coisa que a Patrícia dentro da. Ah, a Patrícia está falando para colocar uma câmara de ar dentro de uma fronha e usar embaixo do bumbum para não sentir essa dor. Ó, uma dica boa da Patrícia, hein, Vou Patrícia? testar, porque ó, já não tem mais posição. É cama, é cadeira, é sofá, é um, é outro. E é o dia todinho eu fico nessa peleja, de um para outro, de um para outro. E Mas principalmente no já COX. estamos no sexto dia, já está mais perto do que Já longe. tá mais perto que longe. Eu tenho certeza que você já tá aí frenético, querendo saber que dia que você pode voltar a malhar. Eu tenho Com, certeza com certeza, eu nem entendo. absoluta. Absoluta. Você nem me dizer que eu já sei. Doutor, que dia que eu tô liberado para voltar a fazer atividade física? Segunda-feira, quando eu for pro retorno. Eu já sei. A primeira pergunta, eu não quero nem saber dos pontos. Já quer saber que dia que volta, né? Mas é isso. Então, assim, a lipoaspiração, que é um mito muito grande, né? De que o plano não cobre. Ela, quando tem caráter reparador, o plano cobre. Ju, então tá. Muita gente vai e paga. Ó, a E aí, Thalita chegou aí. aí Thalita. tá, seja bem-vinda. A Jéssica disse que você é uma inspiração, a Jéssica, e é mesmo, viu? É mesmo. E aí você falou tudo e mais um pouco, viu? Thalita, ó, cheiro pra vocês. Gente, quando eu for de uma pessoa, tem que dar um beijo, um monte de vocês, viu? Tem, já Então, o que vai se embora, tu chega aí. Então, o que que acontece? Muitas meninas às vezes pagam a lipo, aí depois procura o escritório para que a gente entre com a liminar de todas as reparadoras. E elas querem o reembolso dessa lipo. Tem como? Tem não. Por quê? Você pagou, mas você não pegou a negativa do plano. Por isso que contar com assessoria jurídica é importante. Por quê? Porque se a gente sabe que a sua necessidade é a abdominoplastia avental com lipoaspiração e outras áreas, você já pega a negativa de tudo. E aí sim, se você quiser pagar, você pega e depois a gente entra com uma ação judicial e aí pede o reembolso dessa lipo. O que na minha cabeça, Mila, não faz muito sentido.
Porque se você vai pagar para fazer aí 10, 12, 15, 19 mil. Falando direto do Canadá, Raquel. Raquel vai. Raquel, doutora Juliana, Raquel é uma corajosa. Raquel, diga aí o que é que você vai fazer, amiga. Que eu disse que ela era corajosa, porque ela vai fazer umas 5 cirurgias. Vai pro México, se opera lá e volta num voo de 5 horas depois de 7 dias pro Canadá. Eu É realmente. sei. Eu digo a ela que aí é corajosa de verdade. Ela disse, amiga, se eu não fizer assim, eu não faço nunca mais. Olha, doutora Juliana, ela vai fazer isso, viu? E Meu ela vai fazer umas Deus. cirurgias. Vou esperar ela dizer o que é que ela vai fazer. Você sabia que aqui no Brasil, os médicos, e olha que eu advogo nesse Brasilzão todo, Não eu não conheço nenhum médico que faz 5 áreas num dia foi. só, por conta do risco de óbito. Olha aí, ela vai fazer, eu acho que é umas 4 ou 5, e ela vai fazer no México e depois, com 7 dias, voltar para o Canadá, um voo de 5 horas. Eu disse a ela, mulher, Uau! fica 10 dias no hotel aí, porque eu não sei não, corajosa. Olha, eu até onde eu sei, que eu não sou médico, mas eu acompanho minhas clientes, né? Até onde eu sei, esse translado tão próximo não é recomendado pelo risco de trombose. Ó, ela vai fazer, ó, abdominoplastia mais lipo, mais enxerto de bumbum e levantar o peito com a prótese. Ah, não, então ela vai fazer basicamente duas áreas, né? Que é mama e abdômen. Só que aí ela vai usar a lipoaspiração. Meu Deus, mas enxerto o bumbum, os médicos geralmente não fazem. É, não, mas tudo bem. E aí o médico tá fazendo, eu não vou opinar. Mas assim, só veja com ele a questão de pegar o avião numa data tão próxima por causa do risco de trombose, vice? Mas ela disse que vai ficar lá, vai reservar um hotel e vai ficar lá mais uns dias. Eu já disse a Ah, ela tá. que ela não viesse assim logo não, ela ficasse lá um pouco. É isso aí. Mas olha, é muito importante assim a gente. Ela colocou, eles dão injeção para prevenir trombose, isso é muito importante. Mas assim, falando ainda dessa questão de muitas áreas ao mesmo tempo, foi bom a gente tocar nesse assunto, porque é uma dúvida muito real das meninas. Doutora, se eu entrar com a liminar, eu consigo fazer todas as áreas de uma vez só? Gente, quem vai determinar isso é o médico. Então, assim, eu tenho clientes minhas, inclusive uma cliente minha de Floripa, que tá linda, maravilhosa. O médico fez todos os reparadores dela num dia só. Mas foi mais ou menos o que a Kel, né? Mais ou menos o que a Kel fez. Ele lipoaspirou braço, coxa, abdômen e flancos, colocou, enxertou no bumbum e fez mama e abdominoplastia num dia só. Gente, mas eu só tenho essa cliente que fez isso num dia só. A maioria os médicos não fazem. Agora, se precisar de uma bráquio, cortar aqui, ou uma crura, ou cortar o meio das coxas, normalmente eles fazem ela de. Ou essa aqui, de corte aqui, com a mama. Eles geralmente eles fazem conjunta, tá? A bráquio e a mama. Porque aí já puxa aqui e vê se a sobra de pele aqui fica o ideal, né? Pra não sobrar. E a crura, normalmente, eles fazem sozinho. Porque tem gente que fala que é a mais difícil de recuperação. Mas eu já tive cliente minha que achou a abdominoplastia mais dolorida do que a cruroplastia, que é a das coxas, né? Então, assim, né? É aquela questão. Eu sempre respondo assim, então, Mila, olha, a liminar, nós vamos pedir todas as áreas que o médico prescrever. Só que a gente sabe que o médico do plano geralmente não prescreve todas. Por isso que vocês têm que procurar um cirurgião particular para laudar todas as áreas, né? Doutora, por quê? Porque eu não preciso? Não, porque senão o plano pode credenciar ele. É assim que a gente sabe. Inclusive, tem um cirurgião, Mila, que ele é credenciado do plano, aí ele vai lá e fala quais as áreas que o paciente precisa. Aí no final ele escreve assim: este laudo não serve para fins de liminar. Ou seja, não pode esse notícia, senão você não Porque, vai se credenciar, senão eu ó, tô ferrado. aqui em João Pessoa, quando a gente liga para um médico para marcar uma consulta, a atendente já diz logo, é pelo plano, é. Paciente bariátrico é, olha, o doutor só opera abdominoplastia. Ele não dá nem laudo para mama, mais nenhuma coisa. Aí o pessoal fica dizendo, mas a gente tem direito. Sim, mas eles não dão. Eles não dão e pronto. E a gente vai fazer o quê? Aí você sabe o que o advogado do plano traz no processo? Hum. Que a paciente procurou um outro médico particular e nem foi no médico do plano. Aí a gente, lógico, advogado, a gente não é bobo, a gente vai lá nas guias de autorização do plano e mostra que ela procurou sim o plano de saúde, só que o médico do plano não dá o laudo. Não laudo. Para justamente você não ter o quê? A negativa. Porque o objeto da ação judicial, eu, como advogada, eu só posso correr atrás das suas reparadoras quando o plano se nega a fornecer. Ou quando a gente pega um laudo particular, entra com pedido de todas as áreas, já que o médico do plano não pode dar com medo de ser descredenciado, ou por outros motivos, sabe Deus o quê? Então, a gente vai, já tendo a negativa ou a ausência dela, por exemplo, você protocolou o pedido lá no plano. Passaram 20 dias úteis, ele não respondeu, é uma negativa também. Diferente da negativa que vem escrita, que é a expressa,
é uma negativa tácita, ela se perdurou no tempo. Então, também é possível pedir, mas nós não temos como entrar com uma ação pedindo todas as reparadoras se não tiver negativa. Por isso que embarrera já na secretária do médico. Ela já fala para vocês. Então, se for outras áreas, nós não podemos pedir. Eu até gostaria que os juízes ouvissem isso, sabe? Igual eu acabei de ouvir de você, porque é totalmente diferente do que o plano traz na defesa, né? Mas faz parte, né? Então, o Rafa Mila até colocou aqui, ó. Ah, mas é que eu acho que ele colocou para Kel. Ele colocou assim, que ele é nutricionista, né? Ferro, processo inflamatório, requer uma demanda de suplementação muito grande, bem arriscada. Ele tá falando, acho que é com relação ao Mas deslocamento dela, às cirurgias. ela tá bem preparada para essa cirurgia, já faz uns meses que ela vem se preparando, né? E vai dar Aham. certo. Eu só digo que ela é muito corajosa. Queria ter a coragem dela, mas tudo certo Ó, já. ó que maravilha que é a Thalita, né? Quando fui na primeira consulta, o doutor disse: nem me peça guia para outra área que não dou. Por isso, já procurei a doutora Juliana. Obrigada pela confiança, viu, tá? É isso, gente. A maior dificuldade isso é nível todo Brasil. Paciente pós-bariátrico que consegue a negativa com o médico do plano é raro. Já tive aqui no escritório? Já. Já tive laudos bons, inclusive por médico credenciado, gente, mas é muito raro. É muito raro mesmo, né? Porque a gente sabe que o médico, ele também quer atender pelo plano, até mesmo para ele ter um cliente para ele atender, um paciente para ele atender, e visando também as outras áreas que ele pode fazer para quem tem condição de pagar particular, né? Mas ele também não quer se arriscar. Então, eu também, Mila, eu não critico o médico, porque eu até entendo o laudo dele. Só que acaba que os pacientes pós-bariátricos ficam refém. Hum. Porque se a pessoa não tiver condições financeiras de pagar um médico particular para falar realmente o que a pessoa precisa, ela fica sem poder correr atrás das reparadoras. A verdade é essa, né? Quando você vai ao médico do plano e ele automaticamente faz a sua avaliação com o orçamento, diz tudo que você precisa e não solicita, mas te avalia para poder realizar de forma particular. Já passei por isso também. Exatamente isso. Jardiel, dá vontade de printar esse seu comentário, porque é exatamente isso. Ó, nós temos cliente lá no Amapá até o Rio Grande do Sul. É exatamente o mesmo relato que todos os clientes passam. Por isso que eu defendo vocês com unhas e dentes, porque a gente sabe que ninguém paga plano de saúde para passar por isso. A gente paga o plano de saúde para chegar no médico e falar: olha, parabéns, que bom que você teve um sucesso na sua cirurgia bariátrica, que bom que você venceu a luta contra a obesidade, porque não é fácil, não é só cortar o estômago, tem uma mudança de vida por trás, mudança de hábitos alimentares, atividade física, é tudo diferente na sua vida. Você venceu, parabéns. Realmente você precisa tirar a sobra de pele na sua mama, na papada aqui, você precisa também corrigir o seu abdômen. Eu tô vendo aqui que tá dando atrito, assadura entre as coxas. Eu tô aqui para te ajudar. Como era bom se fosse assim, hein? Uhum. Como era bom, mas a realidade não é essa. E por isso que eu estou aqui, eu defendo todo mundo que fez bariátrica nesse sentido, porque a gente sabe que a realidade é. Eu sei que você precisa, mas o orçamento tá aqui, né, Jadiel? O orçamento tá aqui. Vamos chutar aqui, ó. Vai ficar R$ 80.000 para fazer tudo que você precisa, Não, né? O plano. assim, você paga e depois você entra na justiça para o plano ressarcir, né? Eles falam assim, que foi isso que eu escutei de um médico que eu fui aqui em João Pessoa. Ele passou. Ai, mas aí tá o problema. Aí Aí, você falou um trem. Aqui, eu sou filha de mineiro, né? Aí tá um trem bom demais que você falou. Eu já atendi, Mila, muita gente no escritório que me deu dó. Eu já atendi uma moça que vendeu o apartamento dela por conta dessa fala bem aí. Pagou. Depois entrou em contato com a gente. Ela não entrou em contato antes, tá? Ela foi no que o médico passou e pediu reembolso pro plano. O plano negou. Aí falou: olha, não, você não tem direito, não, é só abdominoplastia. Só que aí ela veio até o escritório. Por que que não foi viável a ação de reembolso dela? Porque ela não tinha o pedido uma médico negativa. negando. Não. Aí quando É, eu disse para ela, não tem como. o, o, o primeiro passo de tudo é ter a negativa do plano. Não adianta ir atrás da Não. justiça sem a negativa do plano. Não adianta, porque assim, você até pode visitar os médicos, igual você fez bem, porque você foi conhecendo aquele que você criava conexão com ele. Uhum. É importante você visitar os médicos credenciados, é importante você pedir fotos, ou olhar o Instagram do médico para ver como que é a assinatura dele. Ah, Ju, o que que é assinatura? Pelo amor de Deus, eu não sei, eu vou olhar um papel? Não, gente. É o umbigo que ele faz, é o corte que ele faz. Todo médico tem sua assinatura.
Você pode olhar 3 Instagrams de 3 médicos que são especialistas em cirurgia plástica, com residência médica, que eu garanto que o umbigo de cada um é de um jeito. Você O fica. umbigo do médico não, gente. O umbigo que ele faz, que ele faz das pessoas, tá? Uhum. É incrível. Aqui mesmo, aqui em Brasília, tem as meninas que conversam comigo, eu falo assim, ó, olha de fulano. O umbigo é bem pequenininho, bem redondinho, parece ser super natural. O outro é mais riscadinho, é aquele umbigo mais riscadinho, né? E o outro, um umbigo mais moeda, bem mais redondo e bem maior. Então, olha, veja a assinatura que você gosta mais. Veja também o médico que você se identifica. Porque às vezes o médico fez um abdômen que era o dos seus sonhos, mas o atendimento não foi o esperado, né? Então, assim, tem muitas outras coisas que aqui no escritório a gente olha, sabe? A gente olha se o médico credenciado do plano não tem processo de erro médico, né? Porque às vezes a pessoa fala, doutora, só tem um. Tem, no caso, no Rio de Janeiro, tem muita cliente nossa do Rio que está reclamando isso, que só tem 2 médicos credenciados em alguns planos, e esses 2 médicos estão lotados de processos de erro médicos. Inclusive, elas mandam no grupo as fotos dos resultados muito ruins. E eu falo, gente, você não é obrigada a parar com esse médico, não. Nós vamos mostrar para o juiz que só tem 2 credenciados, e se os 2 credenciados não estão habilitados, você não vai entregar o seu corpo por conta de coisas que desabonam a conduta, é possível a gente pedir o pagamento no particular. Entende? Então, o que eu observo é que as pessoas padecem por falta de informação. Os grupos de WhatsApp, Mila, são bons? São ótimos. É uma rede de apoio que vocês precisam para se ajudar. Mas essa questão de que, não cobre outras áreas, só cobre a mama. Ah, não, o médico falou que eu posso pagar e eu peço reembolso depois. Cadê a negativa? Ele não te deu o laudo para te dar a negativa. Agora, isso vai de plano, né, Gil? De plano para plano, porque uma colega minha agora operou, agora há pouco, inclusive, com meu médico, a mama, pela, não sei se foi a Mil, foi Sul América, e ela só pagou a prótese por fora. É, não, É, depende muito, o tá? mesmo médico que me operou, que pela Unimed só operaria a barriga, ela fez a mama. Tá, vamos lá. Alguns planos de saúde de autogestão. Eita, Ju, me explica o que é isso aí. Vou explicar. Os planos de autogestão são planos que são geralmente de servidores públicos, voltados a alguma entidade, alguma órgão de classe. Por exemplo, vamos dar um plano de saúde de autogestão aqui. A CACI, que é do Banco do Brasil. Debita do contra-cheque dos servidores um valor para poder ir para a CACI, que é um plano de saúde de autogestão. Beleza? Alguns planos de autogestão, não são todos, eles autorizam cirurgias reparadoras pela via administrativa. Não precisa de advogado, tá? Ju, cita um aí para mim, que é nível nacional, atende todo o Brasil, que geralmente autoriza todas as reparadoras. Cito agora. Não precisa de mim. Inclusive, quando elas chegam aqui, que já fala assim, eu sou da Postal Saúde, dos Correios. Eu falo, você não vai precisar de mim. Você não vai precisar de mim, porque eles autorizam pela via administrativa. Mas essa, Mila, é a exceção da exceção. Os planos que são planos de prateleira, ou seja, que você pode chegar no corretor e falar: me vê aí uma cotação de Sul América, me vê aí uma cotação da Amil. Você vai pagar a mensalidade, se couber no seu bolso, tiver dentro dos critérios para entrar no plano de saúde, você vai entrar. Esses são os planos comerciais. Desses, eu não conheço nenhum que está autorizando. Bem, Ju, eu falei que é a Amil Sul América da minha amiga. Temos que analisar. Aí temos que analisar como que foi feito esse pedido médico, tá? Por quê? Eu não estou dizendo que é o caso dela. No entanto, tivemos alguns casos de pessoas que chegaram no escritório e o médico solicitou pelo código, a mastopexia, pelo código de quem tem câncer. E o plano autorizou. Porém, a pessoa nunca teve câncer, ela é paciente pós-bariátrico. E quando a Sul América fez uma auditoria, ela descobriu que o código utilizado na mastopexia chama código TUS. O código TUS foi para pacientes oncológicos. E a mastopexia com prótese está no rol da ANS e ela é autorizada assim como a abdominoplastia, porém, a abdominoplastia avental para pacientes bariátricos, a mastopexia com prótese para pacientes oncológicos que precisam fazer a reconstrução da mama. E aí morou o problema. Por quê? Porque aí a Sul América foi fazer uma auditoria mais pesada no CRM desse médico e descobriu vários outros casos. Não estou dizendo que é o caso dela, porque eu precisaria ver qual foi o código TUS que foi solicitado e autorizado pelo plano dela. Se foi o código TUS que não é de paciente oncológico, então é uma novidade que o plano está autorizando e eu desconheço, porque a nível Brasil a gente atende todos os planos de saúde e todos estão negando. Eu não conheço nenhum que esteja autorizando além de abdominoplastia avental. Então tem que ser analisado com cautela, tá bom? Uhum.
Mas assim, é aquela questão. Eu acho que a gente hoje, Mila, eu até fiz uma palestra no sábado e eu falei assim que hoje em dia informação é de graça, né? E muito rápido, porque a gente tem a internet. Então, na dúvida, você consegue passar um WhatsApp para uma equipe de advogados, tirar uma dúvida, perguntar, olha, essa informação e tudo. Você consegue navegar no Instagram. Quantos conteúdos a gente faz para tirar exatamente essas dúvidas, né? E eu acho que assim, não dá para você cair numa cilada nessa situação, tipo assim, paga para mim e pede reembolso depois sem ter a negativa. Dá para você passar um WhatsApp, perguntar, falar, olha, eu tô querendo fazer. Assim, o escritório, por exemplo, eu faço ação de reembolso. Às vezes o plano nega pela via administrativa, mas ou às vezes ele até cobre, só que ele cobre o preço que é o percentual contratual. Então, por exemplo, vamos supor, a mastopexia com prótese, a pessoa foi lá e pagou 25 mil. Aí, na hora de pedir o reembolso, o plano de saúde reembolsou 3 mil. Já aconteceu um caso semelhante desse no escritório, ou seja, ela ficou com prejuízo de 22 mil reais. Se ela ficou com prejuízo de 22 mil reais, concorda comigo que ela quis entrar na justiça para pegar os 22, né? Então, assim, a gente tem essa questão da necessidade. Gente, se tiver um pouquinho de barulho, eu vou pedir desculpa, porque o escritório ainda tá com o pessoal aqui, o jurídico, tá todo mundo aqui. Então, eles estão aqui do lado, estão mandando um monte de áudio e eu acho que tá chegando o som aí para vocês. Mas assim, peço desculpa, mas é exatamente essa questão que a gente olha. Então, como a gente também faz ação de reembolso e também fazemos pedido de liminar, se a pessoa fala, eu tenho dinheiro, eu quero pagar, mas eu quero entrar com a ação depois. Então, a gente vai orientar ela antes para ela não ter essa surpresa. Pra dizer que Entendeu? vai fazer primeiro, né? Exatamente. E a gente já orientou várias pessoas nesse sentido. Falou, olha, você primeiro tem que pegar a negativa, você pode pagar sim pela sua cirurgia, mas se respalde tecnicamente antes para depois você voltar e nos procurar e a gente falar, não tem viabilidade sua ação. E eu também não vou ter interesse em nome do escritório, eu falo, da gente pegar uma ação que não tem viabilidade. É a mesma coisa de pessoas que às vezes perdem pouco peso, querem entrar com a ação, mas não tem a mama pictosada, não tem a barriga avental. Então a gente fala, olha, se o médico falar para você que você não tem, a gente não tem como fazer milagre. Nosso trabalho, Mila, ele é respaldado 100% em cima de laudo médico. Entende? Então, assim, a maior dificuldade hoje das meninas que eu percebo é justamente passar pela primeira etapa, que é a confecção do laudo, porque elas procuram o médico do plano e ele não vai te dar o laudo que você precisa. Então, realmente vai ter que ser um investimento inicial que você vai ter que fazer procurando um médico cirurgião plástico particular da sua cidade. É lógico que é muito importante você ter o acompanhamento de um advogado especialista nesse momento para evitar de você pagar dois laudos. Porque às vezes você vai, não vai ter esse suporte, o médico vai te dar uma informação. Depois você volta no escritório e fala, olha, faltou isso. Aí você volta, paga por outro lado. Então é bom você ter o respaldo de um advogado para você não ter que pagar duas vezes pela mesma informação. Hoje, aí a gente pagando um médico particular e pedindo um laudo, com esse laudo a gente pode dar entrada no plano, é isso? Pagando o médico particular e pedindo laudo, pode. Por quê? Essa pergunta é boa, viu? Por quê? A maioria das pessoas acham, elas acreditam que aquela guia que pede lá de autorização de exame, consulta, cirurgia, só pode pedir por ela. Aí, quando você tem um laudo de um médico particular na sua mão, gera na cabeça do beneficiário do plano de saúde o bloqueio. Uai, mas aqui é um pedido particular, o plano não vai aceitar, porque ele não tem guia. E ele também não é credenciado à Unimed, um exemplo. Exatamente, mas aí é bom conversar com um advogado especialista que eu vou dizer para você. O plano de saúde ele não pode se negar, em nenhuma hipótese, a aceitar o laudo de uma prescrição médica, digamos assim, tá? Pode ser um laudo de cirurgia, pode ser exame de um médico particular. Aí o que que eles fazem para barrar, para que vocês não consigam mandar? Você fala no WhatsApp, não, mas tem que ser médico credenciado. Aí você tem que insistir. E esse trabalho é um dos trabalhos que nós fazemos no escritório. Nós assumimos, na grande maioria das vezes, a responsabilidade e a gente entra e fala: não, a gente vai te ajudar a gente vai intermediar. Então, às vezes, a gente mesmo fala com o WhatsApp, com o atendimento ao cliente, o Fale Conosco e a gente manda o laudo. Por quê? Porque a gente sabe que é obrigação deles atender. Então, assim, se eles falarem não vamos receber, não, vocês são obrigados a receber um laudo particular, sim. Aí começa a análise. Então, uma das maiores dificuldades hoje de conseguir negativa é, por exemplo, a Bradesco Saúde. Porque eles só têm o atendimento lá pelo portal deles
que é o Fale Conosco deles. E você manda o laudo médico e às vezes eles não mandam a negativa, porque eles sabem que é o objeto da ação. Então a gente tira print do momento que a gente manda o laudo particular e começa a contar dali a data não, os 20 dias úteis. Então tem como sim, tá? Todo médico particular pode prescrever o que você precisa. Porém, você tem como solicitar o plano. Muitas vezes, Mila, as pessoas perguntam assim: mas doutora, é visto com bons olhos eu procurar a opinião de um particular? Antigamente, quando a gente não tinha a era da tecnologia, que a gente conseguia falar com várias pessoas no Brasil todo, né? Todo de uma vez, talvez as pessoas pensassem assim. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia, as pessoas têm informação na ponta da língua e elas sabem que, infelizmente, igual a gente está conversando aqui, até o Jardiel falou, né? O médico do plano já fala, te dou o orçamento, mas pedir guia de jeito nenhum. Então, se o médico está dizendo pedir guia de jeito nenhum, você não tem o direito de procurar o médico que vai te dar o seu pedido, a sua necessidade real? Sim. É claro que vai. É claro que vai. Lógico que isso é chato porque tem um custo, porque você já paga o plano de saúde, você não tem custo de pagar a consulta. Mas se é uma necessidade, por que não? Né? O Rafa, Mila, fez um comentário aqui, ele colocou assim, Rafa nutricionista. Ju, maior parte das dúvidas é sobre plano de saúde empresarial. Muitos funcionários têm receio de terem represália em casos de judicialização. Fala sobre isso. Boa, Rafa, obrigado pelo comentário. Gente, de fato, as pessoas têm muito receio mesmo. Acha que se entrar com o processo, o plano que ela é dependente do marido vai mandar o marido embora. O plano que ela é dependente da empresa, a empresa vai descobrir e vai mandar ela embora. Então vamos lá. Gente, isso é um mito, tá? Primeiro porque 90% dos processos de reparadora pós-bariátrica, eles têm segredo de justiça. Por quê? Muitas vezes a gente até pede, coloca as áreas a reparar no processo para que o juiz tenha, inclusive, a visão de como está a sua situação hoje. Então, quando você traz as imagens das áreas a reparar, esse processo ele tem que correr em segredo de justiça, porque ali está expondo a sua intimidade, certo? Então, só de início, via de regra, a maioria dos juízes acatam o nosso pedido de segredo de justiça e esse processo fica escondidinho. Então, ele não aparece, via de regra, no site Jus Brasil, informação pública, tá? E segundo, porque existe a Lei Geral de Proteção de Dados. O plano de saúde, ele não pode, em nenhuma hipótese, passar informação para a empresa que você trabalha ou do qual o titular do plano é dependente, Dizendo que você foi. dizendo não pode falar que você entrou com uma ação. Não pode, gente. Isso é quebra de sigilo, isso é passível de indenização por danos morais, não pode. Ju, na prática, já aconteceu com você alguma vez de alguém vazar informação? Não, gente, isso não acontece. É o que eu falo, Mila, para as clientes que têm essa dúvida. Eu falo só se você sair lá contando para todo mundo. Ó, gente, eu vou fazer, minha reparadora, acionei o plano da justiça, porque não tem como saber. É uma informação sigilosa sua. E até mesmo, quando você vai dar o atestado, às vezes, se você fizer a cirurgia nas férias, tudo bem. Mas se você for dar um atestado, você tem direito de dar um atestado até 15 dias e não entrar pelo INSS. Então, você vai apresentar o atestado para o RH da sua empresa e vai dizer, olha, eu estou me afastando, vou fazer uma cirurgia reparadora decorrente da minha perda de peso. Ponto. Você não precisa falar, eu entrei na justiça, eu ganhei. Não, estou fazendo, vou trazer o atestado e tá tudo certo. Então, às vezes é o que a gente fala, às vezes abafa com um colega do trabalho, fala, eu entrei com a ação, eu ganhei até igual uma moça que veio aqui esses dias, ela recebeu um valor muito alto de multa, porque o plano descumpriu a cirurgia bariátrica dela, cancelou o plano, enfim, a gente conseguiu reverter judicialmente. E eu falei para ela, ó, vigia, não comenta, porque você recebeu um valor muito alto e isso às vezes atrai, né, uma certa negatividade das pessoas. E ela saiu contando para todo mundo. Todo mundo sabia, por onde ela passava, ela contava. Então, assim, tem que vigiar também no que a gente fala, né? Nem todo mundo torce pelo nosso bem. Então, não tem vazamento. Vice? Ó, Chayane está perguntando, fazendo mama particular com o tempo, posso entrar na justiça para pedir reembolso? Duas coisas, hein, Hum. Chayane? Primeira, você pode fazer particular, mas você tem que ter a negativa do plano de não cobrir essa reparadora primeira, hein? Falamos sobre isso aqui já. Dois, você tem até 3 anos da data da realização da cirurgia para entrar com o processo. Seu direito prescreve em 3 anos. Informação boa. É. Porém, se fosse eu, Mila, se fosse eu, hein? Eu desembolsei um dinheiro meu para pagar uma cirurgia que é direito meu do plano cobrir. Eu entraria com o pedido de reembolso quanto antes. Por quê?
Da data que você entra até o juiz determinar que o plano cubra o pagamento, esse dinheiro, o juiz ele vai dar uma ordem assim: devolva com juros e correção monetária até a data do protocolo da ação, até a sentença, ou até a data que a pessoa pagou. Então, quanto antes você entra, era como, entre aspas, se o seu dinheiro ficasse rentabilizando, né? Hum. Então, você não está perdendo dinheiro. Então, eu entraria o quanto antes. Tá, a Aline, né? Que ela tá com o Instagram é Jardiel Ribeiro e a Aline Nunes, mas eu acho que quem tá falando pra gente é a Aline. Ela tem Aham. dúvida aí. Uma pessoa tem dois planos de saúde, no primeiro não autoriza o abdominoplastia, como justificativa não ter o abdômen avental. No segundo plano autoriza sem nenhuma percalço. Cá processo contra o primeiro plano? Acho que sim, né, doutora? Na verdade, assim, quando ele não autoriza, alegando não ser abdômen avental, tem que entender se ela passou pela perícia técnica do plano de saúde, tá, Aline? Se você até quiser falar isso aqui pra gente, fica até mais fácil eu te responder. Se ela não passou, mas, gente, tá acontecendo muito, muito, principalmente aí no Nordeste. Tem um plano de saúde que começa com apto e termina com vida. Esse é Pior. campeão de dizer que abdômen não é avental. Sabe o que que a Apivida considera como abdômen avental, Camila? Tipo quilos mortais, Danado. e o abdômen avental bate no joelho, tipo isso, tá? Então, o que acontece? Então, assim, é uma situação um pouco complexa e delicada, porque o abdômen avental é o abdômen que ele cai sobre a púbis. Era o meu. Então, O meu estava abdômen avental. não existe uma medição. Cai sobre a pubis 2 centímetros, 3, 4, 5, 6, 7. Cai, Não estava existe. avental. É caída é avental. Eu tenho um médico que uma vez eu conversei com ele, né? E ele é credenciado ao plano. E ele falou assim: coube uma caneta embaixo do peito, a mama tá pictosada. Coube uma caneta embaixo da barriga, é avental. Mas assim, engraçado, é a literatura médica, é o que cada médico acha. Mas no frigir dos ovos, Aline, é necessário você entender se realmente vale a pena você ingressar com essa ação. Por quê? Dando moral nesse nosso Brasil. Não é condenação igual nos Estados Unidos, que é uma condenação que a empresa vai evitar fazer de novo, ou seja, é uma sanção nos Estados Unidos. No Brasil, é uma compensação. Então, assim, você vai movimentar o judiciário, talvez para o juiz te dar um dano moral ali entre 5 a 10 mil reais, eu não sei se valeria muito a pena. Eli, tá vendo? O advogado, Aline, quando ela é experiente, ele acerta até o plano, hein? A resposta do Jadiel e da Aline ali, ó. Sim, e foi nesse plano mesmo a negativa. Será que conhece, Mila? Eu já conheço, gente. Em seguida, solicitei no outro plano e autorizou no mesmo mês e eu fiz. Aline, posso te dar uma sugestão, inclusive? Se você for correr atrás das suas reparadoras, corra atrás com esse outro plano que autorizou seu abdômen avental, tá? Porque se você olhar no site de notícia do Brasil todo, a Apvida é o único plano de saúde que não obedece ordem de juiz. Então, para nós advogados, a gente, inclusive, quando tem uma liminar autorizando as reparadoras, ou qualquer outra área da saúde, tá? Não vou puxar sardinha para as reparadoras, não. Qualquer outra área, até paciente oncológico. A gente tem que partir para o bloqueio judicial, ou seja, na conta desse plano, e pegar o recurso para pagar o tratamento pela desobediência às ordens do juiz. Então, se você quer ter até um processo judicial mais célere, tanto que eu aviso, viu, Mila? Todo mundo que chega, que é desse plano, bem aí, eu aviso, falo, olha, tem esse perfil de não cumprir as ordens judiciais, e não sou eu que estou dizendo apenas pelos processos que eu tenho, mas os próprios sites divulgam essas informações, sites de notícias, né? Então, é até melhor que você entre contra o segundo, viu, Aline? Porque realmente procede essa informação, tanto que eu acertei, porque é o que mais nega por essa razão, viu? Mas eu acho que não vale a pena, danos morais, você se preocupar com isso, não, tá? Hum. Tem mais alguma, Mila, que passei? Alcilene, ela botou boa noite. Já dei entrada duas vezes para fazer a mama e o plano negou. Por duas vezes. Só consegui fazer abdômen. E Exatamente, se é ela tiver porque a negativa, né? exato. Como ela já tem a negativa, é um passo muito importante para você procurar os seus direitos, tá? Agora, o próximo passo seria você entrar com o pedido da liminar. Eu só faço uma pequena sugestão, tá? Se você for entrar na justiça, talvez se você conversar com outro advogado, cada advogado, Mila, tem um posicionamento. Eu conheço colegas que entram, cada honorário ele cobra para cada ação, para cada área. Hum. Então, um para mama, um para o braço, um para coxa.
Então, assim, aqui no escritório eu tenho uma política um pouco diferente. Eu não posso falar de honorários aqui, né? Porque a gente é proibido pela OAB, a gente não pode comercializar a advocacia. Porém, eu posso dizer a forma de trabalhar. Então, aqui a gente faz um processo só via de regra e solicita toda a necessidade que o médico laudou do paciente. Por quê? Para evitar justamente esse desgaste de judicializar várias ações, né? Então, se você sabe que você tem outra necessidade além da mama, por que não já entrar com o processo e correr atrás de toda a sua necessidade? Né? Porque aí, se o médico falar que faz em etapas, diferente da Kel, que vai fazer praticamente tudo no dia só, como médico particular, você faz por etapas. Eu tenho, Mila, uma cliente aqui no escritório que ela fez 4 etapas. E foi por liminar, tá? Ela fez primeiro a mama, depois ela fez a abdominoplastia, depois que ela fez a braquioplastia, depois a cruroplastia. O médico falou que não ia fazer tudo num dia só, porque a pele dela era muito fina, ela tinha perdido muito peso, e nós tivemos que reprogramar, porque o desembargador, ele tinha pedido primeiro um cronograma das cirurgias dela, em quantas etapas as cirurgias dela iam ser feitas. Aí a gente foi, conversou, eram em duas. Depois o médico do plano falou, não, o particular falou que era em duas. Aí o médico do plano falou, em duas eu não consigo, eu vou fazer em 4. Aí a gente pegou um novo relatório do particular, porque aí ela já estava com a liminar andando, o plano já estava conversando com o médico credenciado para ele cumprir a ordem, que ele estava sob multa. Então já estava uma situação bem mais evoluída. E a gente teve que apresentar um novo cronograma, reprogramando as cirurgias dela para 4 etapas, né? Então é importante a gente sempre pensar se não teria outra área que você sabe, porque a gente sabe, né, Mila? A gente sabe a necessidade do nosso corpo. Uhum, Às vezes você pode até dizer assim, Ju, eu não penso, igual a gente já conversou, né? Eu não penso em fazer talvez agora, nesse momento, tal área. Mas, se você tem a necessidade, você sabe que você tem, por que não pedir? Eu já tive clientes no escritório que pediram e depois falou, doutor, eu estou satisfeita, eu sei que está autorizado judicialmente, mas eu não vou mexer com isso não, tá bom para mim até aqui. Você uhum, pode deixar de fazer o que você pediu e ganhou, mas você não pode, andando com o processo, se arrepender e falar, ah, inclui tal área que eu queria, que eu esqueci ou que eu deixei de pedir. uhum. Não, a partir do momento que a petição inicial foi protocolada, não dá para incluir mais nada. Por isso que é muito importante você ter uma assessoria jurídica que te dê essa orientação. E olha aí, Thalita, doutora, mas diga aí quanto tempo demora para sair minha liminar. Não vejo a hora de receber aquela ligação. Agora, Thalita, viu? Essa daí. Ah, eu tô acostumadinha com essas minhas borboletinhas ansiosas. Geralmente é assim, gente. Eu vou usar o exemplo da Thalita, mas eu vou. É um geralzão, mas que não é receita de bolo, hein? Porque cada juiz trabalha de uma forma, né? Então, vamos lá. Normalmente é assim: depois que o advogado tem a negativa em mãos e vocês mandaram toda a documentação. Tem escritório que pede 7 dias para fazer a petição inicial, tem escritório que pede horas, cada um é de um jeito. Aqui no escritório, depois que os documentos estão redondinho, bonitinho, em até 48 horas a petição inicial está protocolada, tá? Tem juiz que vai dar um retorno em 2 dias, em 3 dias, em horas. Tem juiz que vai dar em uma semana. Tem juiz que vai analisar a sua petição inicial em 10 dias, então depende. Como é caso de saúde, vamos falar a média desse Brasilzão? São 3 dias, tá? Normalmente é a média, tá? Eu estou considerando todos os estados, que hoje nós estamos em 21 estados do Brasil. Então, nós temos uma média, que a gente já fez um estudo, uma estatística, que são 3 dias úteis para analisar, eliminar e dar uma decisão, tá? Mas por que não é receita de bolo? Vou dar um exemplo hoje mesmo de uma cliente aqui do escritório, que é daqui do DF, tá? E aqui normalmente analisa em 24 horas, 48 horas, é bem rapidão. O juiz falou, não, eu quero ouvir o plano de saúde primeiro. E isso acontece demais no Nordeste, tá? O juiz, ele quer ouvir a opinião do plano antes dele decidir sobre a liminar. E aí o plano veio e falou que ela pegou laudo particular, que ela não chegou aí nenhuma consulta com o médico do plano. Aí, bom, que eu já pedi para ela, eu falei, me mande aí as guias de autorização que você tem, que você foi em 2 consultas do médico do plano, e ele falou que não ia prescrever a bariátrica das outras áreas para você. Aí ela mandou, a gente já desmistificou, já tirou a mentira do plano, né? Enfim. E aí agora que o juiz, depois que o plano se manifestou, aí eu venho manifesto com essa defesa, mostro os comprovantes, aí que ele vai analisar eliminar. O processo dela já está protocolado, já tem uns 15 dias. Então, assim, não existe uma receita de bolo, existe uma média, né, de uma análise de liminar, que eu costumo falar assim, na primeira semana de processo, para não deixar minhas borboletinhas ansiosas. Então, normalmente você tem uma notícia
da decisão que o juiz vai tomar na primeira semana de processo. E ele pode, nessa primeira semana, fazer emenda, pedir, ver para ver se você tem direito à gratuidade de justiça mesmo, pedir mais algum documento que ele ficou na dúvida. Então, eu sempre falo assim, gente, a primeira semana de processo você vai ter mais ou menos uma ideia se o liminar foi autorizado ou não. Porém, autorizou, vamos partir para cima para o plano de saúde cumprir. Não autorizou, a gente tem a opção de fazer um recurso na capital, tá? Eu falei isso porque o Estado, por exemplo, vamos supor, né, a Paraíba toda. Então, vai à capital, João Pessoa. Então, o recurso, quem está no interior, o recurso vai para a capital. E aí, um outro juiz chamado desembargador vai analisar o nosso pedido. Da mesma forma, o plano também tem esse direito quando a gente ganha liminar, né? Ele tenta suspender o efeito. Então, assim, o ideal é entregar seu direito nas mãos de uma equipe que você confia e que você possa conversar. Porque quando você conversa com a equipe, ela vai explicar tudo isso. Ó, no seu caso, já está Vai autorizado. Ó, no entender, seu caso, vamos fazer. tá, né? A situação. Exato, porque eu acho que o que mais agonia as pessoas no geral, não só o processo contra planos de saúde. Aqui no escritório a gente tem outras áreas do direito. E eu observo que todo mundo só quer retorno, gente. Como que tá meu processo? Todo mundo só quer retorno, né? Então é importante você conversar, dialogar com seu advogado até mesmo para equilibrar a ansiedade, né? Para a gente não prometer prazo, porque prazo a gente não pode prometer. É uma das coisas que a gente não promete e também nem garantia de causa. A gente vai trabalhar, né? Vamos dar o nosso melhor para, lógico, que você opere o quanto antes, porque a gente sabe que é uma necessidade real. Baixa autoestima que muitas mulheres têm, né, dificuldade de ter relações íntimas. Inclusive, Mila, vamos falar sobre um assunto importante, sobre região íntima. Tanto os homens quanto as mulheres têm direito a fazer reparadora na região íntima quando prescrito pelo médico. As mulheres é a famosa ninfoplastia, que é a retirada dos lábios, né? Quando você emagrece muito, então você tem aquela sobra de pele e acaba dando atrito, machuca, principalmente, né, na hora de andar, o atrito na questão do andar. E os homens, muitos não sabem, tem direito também a fazer a lifting de pubis, porque geralmente na região ali da parte da pubis, né, que é onde fica a saída do pênis, por exemplo, ela ainda fica com uma sobra de gordura. Então, quando você lipoaspira aquela região, automaticamente você vai ter a retirada da pele, né, vai ficar mais confortável, né, e você também vai ter uma aparência melhor, inclusive do próprio membro masculino. Então, o lifting de pubis, alguns homens fazem por essa razão, mas o bariátrico é por uma questão de reparadora mesmo, para poder auxiliar. Então, muitos homens não sabem dessa informação, viu? Ó, Ju, Kel fez uma pergunta. Se receber a negativa do plano, a paciente pode fazer a cirurgia fora do país e ser reembolsado? Porque a cirurgia fora, no México e Turquia, é mais barato do que o Brasil. Via de regra, não. Por quê? Porque são profissionais que são cadastrados em outro País. país, em outro CRM, né? Porque não é o CRM, que aqui no Brasil é o CFM, Conselho Federal de Medicina. Então, aí você teria que ter uma validação de toda essa prescrição por um médico brasileiro. E o pedido, assim, é bem complexo. Via de regra, não. Por que que eu falei? Porque no direito tudo depende. Uhum. Então, do que seríamos nós, advogados, se não fosse para inovar? Né? Então, a gente inova também nos processos. Então, é um direito dela que ela também pode avaliar que essa prescrição seja validada por um médico brasileiro, de preferência antes dela operar, tá? Por quê? Porque depois que ela operou, o médico, como é que ele vai laudar? Já tá tudo bonito, tudo arrumadinho, tudo reparado, não tem mais como laudar. Então, era bom ela ter uma validação por um médico brasileiro, para depois pegar todos os comprovantes, demonstrar e fazer a tentativa pela via judicial do reembolso. Uhum. Entendido. Tem alguém falando aqui, a Tati? Oi, Tati, a mineirinha, nossa, tudo bem? Ela tá aqui, ó. A equipe da doutora Juliana não é nota 10, é nota 1000. Te deixa super confortável, eles lutam pelos nossos direitos e nos escutam e aconselham. Nos deixam calma e eu sou apaixonada por todos. Obrigada, que bonitinho. A gente costuma tentar tranquilizar as meninas mesmo, sabe? A gente já pede para elas irem focando no objetivo do sonho, que a gente sabe quais são os sonhos. A gente recebe os laudos de vocês.
Então a gente sabe o que que machuca, né? O que que impede. Por exemplo, até pela nossa live tá chegando ao finalzinho do nosso tempo, eu falei que eu ia entregar um presentinho do lipedema, né? Hum, E o lipedema, Mila, ele é muito comum no paciente pós-bariátrico. Muitas pessoas fazem bariátrica, perdem peso, mas as pernas continuam com os gomos nas pernas. A pessoa vai para academia, malha, malha, malha e não consegue retirar esses gomos de gordura. E é a gordura inflamada, que é o lipedema. E só sai na cânula da lipoaspiração, na grande maioria das vezes, quando prescrito pelo médico. E também, né, não pode ser enxertada em lugar nenhum. Então não tem como falar assim, eu tenho gordura nas pernas, eu vou enxertar no bumbum. Não, se for lipedema, não pode de jeito nenhum. Porque ela é uma gordura inflamada e ela tem que ser descartada, né? E o lipedema, ele trouxe uma certa notoriedade nos últimos tempos. Por quê? Porque os médicos, eles estão estudando muito mais do que já estudaram no passado. E estão tratando o lipedema não só com medicação e dieta, mas porque a dieta ela não resolve, a gordura não vai embora, mas com a lipoaspiração. Mas o plano de saúde vai dizer que é estética, né? Mais uma vez, como a mama, eles dizem, como a lift de papada, braço, coxa, costas, pubis, que eu acabei de falar, vão dizer que é estética. Mas só quem sofre com obesidade, que é uma característica de quem tem lipedema, sabe que não é estética, né? Então, muitos advogados, inclusive, Mila, não sabem dessa informação. Às vezes, se você for procurar no Jus Brasil, tem artigos de advogados dizendo que o lipedema ele é coberto pela ANS, não é. É o linfedema, que é totalmente diferente. O linfedema é quando você tem problema nas glândulas linfáticas e uma perna só incha, como por exemplo a elefantíase. Lembra que tinha antigamente que as pessoas inchavam uma perna uhum. só? Então, às vezes tem linfedema nas duas pernas, que aí é problema de circulação. Mas, assim, a grande maioria das mulheres é que tem lipedema, que é excesso de gordura nas pernas, não tem o tratamento autorizado pela ANS. Por isso que precisa de um advogado especialista em direito à saúde para correr atrás do direito. A programação, Mila, é muito parecida com a das reparadoras, porque é uma reparadora também, tá? Então também tem que ter a negativa do plano. A doutora Kézia até colocou o sonho de vestir um short, um biquíni, fora as dores e a autoestima. É isso, porque o lipedema dá uma dor nas Aí, ó, pernas muito forte. Kessia falando, o sonho de vestir um short e um biquíni, fora as dores e a autoestima que fica completamente abalada. Exatamente. A gente tem clientes que chegam aqui no escritório e falam assim: eu não uso short. Eu vou à praia toda coberta. Eu vou à praia toda coberta. Tu acha, minha paraibana arretada, que a maioria tem autoestima de entrar em Tambaba, igual tu entrou? Só eu mesmo. É só tu E, que eu aí, e conheço. ainda tem que ler comentários, né? Que mandou eu botar uma calça pra ir pra praia. Eu de calça na praia. Oh, Jesus. Gente, não pode. Mas assim, é uma bênção de Deus que você tem esse equilíbrio É. emocional. Mas assim, sabe o que eu acho do fundo do coração? Às vezes vai muito também do apoio que você tem em casa, do esposo, de todo mundo. Eu já ouvi, Mila, de cliente minha do escritório, de verdade, de coração. Eu virei para ela e falei assim: a senhora pode me mandar uma foto das áreas que a senhora tem a reparar? Minha filha, eu não posso, porque aqui em casa só moro eu e meu esposo. Minha filha mora em outra cidade. E ela é a única que pode tirar essas fotos. É a única que eu ficaria pelada era na frente da minha filha. Eu falei, mas seu esposo não pode tirar pra senhora. Eu insisti. Eu falei, seu esposo não pode tirar pra senhora? Parece que você contou essa história. E aí ele, Ele, ele falou, não, não foi? ele falou pra ela que, ela falou pra mim, ela falou assim, eu não fico pelada na frente dele em hipótese alguma, porque ele disse que tem nojo de mim. Foi. Você Então, assim, falou. eu acho que tudo é o apoio psicológico que você tem, né? E graças Uhum. a Deus eu vejo que você tem uma família muito, muito, muito parceira, muito equilibrada, muito presente. E isso reflete, inclusive, de você fala, Ju, eu vou pra praia, eu recebo ataques daquela minha foto que eu postei, né? Até hoje, recebo de outras fotos que eu postei também. E o seu equilíbrio emocional, ele tá on. Mas você é o 1%, ou talvez até menos, tá? Uhum. Menos do que 1% de Uhum. todos os pacientes bariátricos que eu conheço. E graças a Deus você tem esse suporte. Então, a maioria tem o que a doutora Kézia falou, né? A dificuldade de vestir um biquíni, um short, de ter relações sexuais, de ter parceiros, de Eu se, acho que de se a amar. Kézia, acho que é psicóloga, né? Ela tá É, aqui, ó, na avaliação psicóloga, nós dando sofrimento para os pacientes. Ela sabe mais do que a gente.
Exatamente, e consegue averiguar melhor do que a gente. E como eu leio muitos laudos psicológicos, então a gente às vezes até se emociona, né? Eu tive uma paciente bariátrica que ela falou, eu engordei, eu sentia fome e meu pai mandava eu comer ração de cachorro aos 14 anos de idade, né? Então assim, a gente vê de tudo pouco. E realmente a vida de quem luta contra a obesidade não é fácil, gente. Não é fácil, porque é muito preconceito. A sociedade precisa ainda entender que é a doença do século, Mila, inclusive, né? A projeção que a obesidade é mais de 50% da população brasileira, ela vai chegar a níveis de obesidade. O que é obesidade, gente? IMC acima de 30, tá? IMC acima de 30, você já está dentro da linha da obesidade. Então, a projeção que até 2050, bem, eu li isso, né? Então, não sei, eu estou tirando a minha cabeça, tá? É que mais da metade da população brasileira esteja na linha da obesidade, ou seja, IMC acima de 30, né? Então, quem não quer se importar com a causa, talvez vai ter que se importar por bem ou por mal. Talvez vai se tornar obeso e aí vai ter que passar a respeitar quem luta contra essa doença, né? Uhum. Mas é muito importante. E a Kézia colocou aí, essas paraibanas são arretadas. É o prazer de já ter vencido grande parte da luta contra a obesidade e as reparadoras é só uma continuidade. E é isso. Mila, ficou mais alguma dúvida? Conta pra mim. Não, Ju, o povo aí, alguma dúvida aí, vocês? Eu estou aqui, Gente, sentadinha. mande, se tiver mais dúvida, manda pra gente no direct, pode mandar no meu. Quem, inclusive, está aqui, que é meu seguidor, por favor, faça as honras da casa, minha gente, de seguir a Camila. Camila, ela se intitula como influência baixa renda. Eu não aguento essa Camila, gente. É eu mesmo. Mas, mas ela é um exemplo de pessoa, é um exemplo de mãe, de esposa, de tudo. Mila, eu admiro muito você. E é um prazer poder cuidar de você também nessa nova jornada que vem aí. Pergunta como é que eu conheci a doutora Juliana. Diga aí como eu lhe conheci. A dica. A Mila publicou uma foto e é uma foto que eu achei muito legal. Só que eu fui olhar os comentários. Quando eu olhei os comentários, eu fiquei muito triste. Eu fiquei arrasada. E aí o speech de advogado ele já sobe na hora, né? Não, eu já comecei a bater boca ali com algumas pessoas que estavam comentando os comentários muito ruins, mas eu me preocupei primeiramente com o psicológico dela. Eu falei, meu Deus, ela tá recebendo essa quantidade de ofensas. E a gente começou a conversar. E eu tô desesperada aqui, porque tá chegando um monte de comentário, meu Instagram tá bombando aqui, e a gente começou a conversar. Foi assim, né, Mila? Foi. Isso já vai fazer o quê? Vai fazer um ano, que foi, eu acho Vai que meio fazer. maio ou junho. Menina, eu lembro que nesse dia, eu acho que você tava com se fosse Ju, eu tinha 500 seguidores ontem. Foi. Hoje eu tô com 2.000 seguidoras. Eu falei, calma que vai chegar mais. Foi. Só, E só preocupa aqui, ó. vai chegando, teve hora que eu disse, não vou dar conta desse Instagram mais não. Aí privei, passou uns 2 dias com ele privado, e depois a menina, não, abre de novo o Instagram. Eu abri, aí foi chegando, chegando, chegando. E aí estão Foi. chegando. Foi. E assim, a minha preocupação era seu psicológico. Aí quando eu vi que seu psicológico estava bom, você falou, não, Ju, não tá me abalando nada, não. Eu quero é saber desse povo que tá me ofendendo aqui, que eu vou é procurar meus direitos, né? Não E aí a gente. sei, que eu sempre falo, eu também, doutor Bruno, que é advogado, que ele é lá do Espírito Santo, mas ele sempre está conversando comigo. Vê o psicólogo, nutricionista, vê uma equipe médica completa para me socorrer. Mas eu tenho tudo aqui no meu Instagram e toda hora a gente tá conversando. É isso. E eu acho que isso equilibra tanto o nosso psicológico como a sua garra, a sua força. A sua autoestima, a sua determinação. É igual aqui a Silvia colocou, a mulher guerreira, não liga para opiniões contrárias, ela é perseverante. E eu acho que a Silvia te E resumiu, eu digo, minha, porque independente da minha forma física, meus amigos de verdade sabem, eu mesmo estando obesa como eu era, nunca me importei com a opinião de ninguém. Nem da minha casa, aqueles também nem dão opinião, mas eu nunca sempre fui o que eu quis ser e acabou. Eu uso shorts, os biquínis, eu uso tudo que eu quiser. é bênção de Deus, viu? Você ter uma pessoa assim equilibrada como você e a mente não falar, ó, aqui não. Aqui não, você vai tirar autoestima, vai ofender outro. A mim não, me deixa em paz. A Isabel colocou assim: já já a baixa renda tá em Maldivas. Oh, Glória! Vou levar tu, Isabel, comigo, viu? Ô, Glória, que coisa boa. Gente, mas ó, muito, Mila, apesar de você ter entrado pelo seu Insta, eu que te convidei, mas muito obrigada, de verdade, por ter aceitado o convite. Já estando aqui com a gente.
já confiando no nosso trabalho, deixando a gente cuidar de você, né? E que Deus abençoe e que essa sua autoestima, que essa sua determinação, essa sua perseverança motive muitas outras pessoas, porque essa não é a maioria da realidade, né? Das pacientes bariátricas. São pessoas já fragilizadas emocionalmente por conta da obesidade e agora por conta da sobra de pele, né? Então, a Tati até que comentou aqui com relação ao nosso escritório, ela até comentou no dia que eu fui dar a notícia da liminar para ela. Ela falou assim, doutor, hoje de manhã, quando eu coloquei as minhas vitaminas na minha mão e olhei para elas, olhei para o meu corpo, eu falei, o que que eu fiz? Por que que eu escolhi fazer essa cirurgia? E a senhora me liga hoje e me dá essa notícia. Então, eu fiz a escolha certa. Tá vendo? Então, muitas pessoas ainda se perguntam por que eu fiz isso, né? Porque eu tô com sobra de pele. Então, assim, não, você é um exemplo. Então, continua. Não pare, não. Na verdade, é um processo, né, Juliana? Não é só a bariátrica em si. Depois vem a outra parte. Só que as pessoas não sabem que assim é tipo, vou fazer a cirurgia. Muitas pensam que no outro mês já vai ter mais da magra, vai ter perdido lá seus 50 quilos, e vai ser só isso, e vai ficar tudo no lugarzinho. Porque é muito difícil. Eu acho que eu não conheço ninguém que tenha feito bariátrica e ter perdido um peso tão grande como eu perdi, que foi 70 quilos, ter ficado sem sobra de pele. Eu não acredito. Eu até Não, acredito tomar algum tipo de hormônio, algum anabolizante que estiver fazendo tratamento hormonal, beleza. Se não, eu não acredito que não tenha ficado, sabe? Pode não ter ficado uhum. como a minha, mas que ficou, ficou. Ficou, ficou. A Tati aqui, eu falei dela, ela ainda tá aqui na live. Oi, Tati, obrigada, viu? Tá acompanhando a gente até agora. Ela colocou, ela confirmou, foi mesmo. Eu me sentia gorda no corpo de magra. E, gente, isso é muito real, é um sentimento geral. E a gente tem que estar aqui para defender. E ela disse que assim, ó, eu lembro de abrir a boca a chorar dizendo isso e chorei de alegria por ter conhecido a doutora Juliana. Foi no mesmo dia que ela teve esse pensamento, eu liguei para ela na parte da tarde para dar um aviso da liminar. E Deus é bom, então assim, confia, independente de qualquer coisa, procure um advogado especialista, confie o seu direito na mão de um especialista e não deixe correr atrás, né, Mila? Porque se é direito, por que que a gente tem que ficar com a sobra de pele se é um direito nosso reparar? Por que que tem gente que faz e outros não fazem? É porque alguns tomaram atitudes e outros não. Então corra atrás dos seus direitos. Eu acho que essa é a principal mensagem que a gente tem que deixar aqui hoje. Anderson Cleiton, faz tempo demais que eu vi você, amigo, viu? Boa noite, muito obrigada aí. Faz tempo, apareceu aqui agora na live. Ah, foi bom demais fazer essa live, que a gente também tirou algumas dúvidas, né? E quem ficar, ó, gente, com mais dúvidas, chama no direct que a gente Vamos responde. lá seguir a doutora Juliana, seguir o escritório dela, tirar dúvida com ela. Ela liga para você, faz reunião. Se você tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar, que ela responde com o maior prazer do mundo. Responde, gente. Eu converso até altas horas, que se deixar eu fico umas 2 horas conversando. Tu lembra a primeira videochamada que a gente Acho que fez? aí Meu é Deus, conversando. conversamos que é uma beleza, mas eu gosto, porque a gente aprende juntas também. Isso é muito bom. Pois é. Mas, ó, se você, como você foi a anfitriã, porque a gente não estava conseguindo trocar os convites, se você puder deixar a live salva, eu te agradeço muito, porque nem todo mundo pode Vou salvar, acompanhar. porque eu nunca fiz, eu não sei. Do lado de onde está o vivo, vermelho, lá em cima, tem a quantidade de pessoas que estão agora, 23 pessoas estão Sim, com a gente, e do lado tem um X. Você vai apertar no X. Aí depois vai aparecer assim: descartar o vídeo vou ou salvar. publicar. Tá. Aí você publica, porque automaticamente, como nós. Aí você tem que me convidar como colaboradora depois. Eu acho que sim, agora a memória falhou. Sim, eu Mas mesmo coloco, que você poste, eu depois você tem coloco, como me convidar eu como coloco. colaborador. Tá certo. Gente, é isso. Foi muito bom estar com vocês, Pois viu? é, agradecer a Ó, todo mundo que esteve aqui conosco, né, doutora? agradecer Pelas muito dúvidas. obrigada. Muito obrigada A, a- a as você pela perguntas. disponibilidade também de a gente fazer essa live, porque eu sei que seu dia a dia é correria, inclusive você ainda está no escritório. Tô, Na tô hora. aqui ainda. Tô aqui Nessa hora. ainda. É que tem boa parte do jurídico que tá ali também, então Uhum. eu correndo atrás. A gente que é isso, é meu trabalho, né? Então, quando a gente escolhe fazer o que a gente ama, então a gente não liga. Pra mim é diversão. Se deixar, eu já fiz lá. Acabamos de conseguir eliminar, ó. O jurídico já gritou aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o tripé. Vê aí, gente. Dá um oi aqui, ó. Ó, um eliminar. Acabou Oi, de ser autorizado aqui. Aí, ó. a grande O jurídico amiga já aí da chegou doutora aqui. Juliana. Meus braços direitos. Gente, ó. Beijo, Mila. Obrigada, viu? Obrigada, Até Ju. breve. Um beijo, a gente se fala depois. Até. Um cheiro. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, vocês. Outro. Beijo. Tchau, tchau.